Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma sessão do Code Rage Brasil 2019. Meu nome é André, é a segunda vez que eu participo do Code Rage e dessa vez eu trago para vocês um tema muito interessante, porém não é muito conhecido ou não muito praticado pelos desenvolvedores, que é o Object Calisthenics. E olha só o subtítulo, Exercícios para aprimorar o seu código. Já vou explicar esse subtítulo, tá? Bom, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer os organizadores do evento, principalmente ao Fernando Risato, pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês. E claro, gostaria de agradecer a vocês também por estarem acompanhando o evento até agora e também por estarem aqui nessa minha palestra. Então vamos lá, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é André Celestino, sou embarcadeiro MVP desde fevereiro de 2017, atualmente eu trabalho como desenvolvedor Delphi Senior na DB1 Global Software. Tenho 8 anos de experiência com programação e também algumas certificações como Delphi Developer e Safe Practitioner. E tenho também o meu blog desde 2013. Lá eu compartilho alguns artigos sobre programação, Agile e outros assuntos ali relacionados à TI. Então, aproveitando aí o merchan, gostaria de convidar vocês a visitarem o blog, ok? Essa aqui é a agenda dessa palestra. Primeiro eu vou começar apresentando o que é Object Calisthenics, depois eu já vou partir para o Delphi e vou apresentar 9 regras que norteiam esse conceito do Object Calisthenics. Em seguida eu faço um resumo dessas regras e por fim eu entro ao vivo para responder possíveis dúvidas ou comentários que vocês tiverem sobre a palestra. Ok, pessoal? Então vamos lá. Antes de mostrar aqui qual é a definição de Object Calisthenics, eu gostaria de fazer uma observação. Se você traduzir a palavra calisthenics para o português, você vai ter calistenia. E o que isso significa? Calistenia é um conjunto de exercícios que uma pessoa faz para atingir uma meta física. Por exemplo, um bodybuilder. Né? E a gente sabe que quanto mais exercício físico você praticar, mais em forma você fica. Concordam? Então, foi nessa ideia que nasceu o Object Calisthenics. São exercícios de programação, fazendo, claro, uma alusão a exercícios físicos, ou seja, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Ok? Foram criados por Jeff Bay no livro The ThoughtWorks Anthology e consistem em 9 regras para aprimorar codificações. E por que eu coloquei regras entre aspas? Porque não são regras ao pé da letra, tá, pessoal? Não é algo que, se você deixar de fazer, está errado. Tá? Não é bem por aí. São 9 exercícios que, assim como exercícios físicos, quanto mais você praticar, melhor você fica. Então, no caso aqui de Object Calisthenics, quanto mais você praticar, aquilo vai se tornando um hábito e você vai aumentando a sua sensibilidade técnica no código. Com isso, você vai codificar mais limpo, mais expressivo, mais legível, vai conseguir refatorar melhor os códigos já existentes. Enfim, é uma série de vantagens, tá? Então tá aí o livro, caso vocês se interessem pelo assunto e queiram adquirir depois, tá? E bom, pessoal, como são 9 regras, e eu vou passar por todas elas, eu tenho pouco menos de 5 minutos para falar de cada uma. Então não vou me alongar aqui, tá, em partes teóricas, e já vou partir já para a parte prática. Primeiro exercício, Only one level of indentation per method, ou somente um nível de indentação por método. Lendo isso a gente já sabe do que se trata, né? Mas mesmo assim, vamos lá para o Delphi para mostrar para vocês exemplos práticos. Tá? Esse aqui é o meu grupo de projetos, tá, pessoal? Cada projeto desse aqui corresponde a um exercício do Calisthenics, ok? Então aqui estou no Rule 1, na primeira regra. E eu tenho aqui uma classe bem simples, tvenda, certo? Tem aqui um método chamado efetuar venda e esse método chama esses métodos privados aqui em cima. E olha só como eles são chamados, com ifs aninhados. Então, eu valido se os campos estão preenchidos, depois eu valido se o cliente está ativo, depois se a data da venda está ok, e por último eu verifico o estoque. Claro, isso aqui é um cenário hipotético, tá? A gente sabe que não é bem assim que funciona, uma venda, mas é só para a gente conseguir exemplificar as regras. E o que a gente tem de problema aqui? Níveis de indentação. Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4 níveis de indentação. Essas linhas do Delphi aqui nos ajudam a interpretar isso. E por que isso é ruim? Por 2 motivos. Primeiro, que quando você tem ifs aninhados, que é esse caso, você aumenta a complexidade ciclomática do seu código. E o que isso significa?
que vai ter um custo de processamento um pouco mais elevado. Isso por si só já é ruim, né? Mas o segundo motivo, que é o que eu quero focar, é a legibilidade do código. Você olhando assim, já prejudica um pouco a interpretação desse algoritmo. Talvez não seja o caso desse algoritmo aqui, tá, pessoal? Que ele é bem simples. Mas nós sabemos que em produção, na realidade, existem métodos aí com 15, 20 níveis de tentação, talvez até mais que isso. E quando você vai interpretar esse método, fica muito ruim para você entender o que está acontecendo. Você precisa montar uma linha de raciocínio e ir seguindo aqueles ifs, né? Se essa condição for preenchida e essa aqui, essa não foi. Enfim, é difícil, tá? Ainda mais quando você trabalha em uma equipe de desenvolvimento, onde há vários desenvolvedores, o projeto é complexo, as regras são complexas. É muito arriscado você fazer um código dessa forma, justamente para dificultar manutenções futuras, ok? E como é que a gente resolve isso? Existe uma técnica chamada cláusula de guarda, que consiste no seguinte, né? Ao invés de a gente testar aqui, né, se um método foi verdadeiro, a gente inverte essa condição, tá? Então eu coloquei um not aqui, tá? E aí, se essa condição não for válida, eu simplesmente saio do método. Não faz sentido eu colocar outros ifs aqui, né? Ou então continuar lendo o método. Isso aqui é muito válido tanto para o processamento, né? Que vai para se esse primeiro, não, por exemplo, se essa validação da data venda, tá? Se ela não for válida, eu já não preciso continuar a execução do algoritmo. Eu saio fora do método, porque de qualquer forma eu não vou efetuar a venda, né? Então, além do processamento em si, a gente tem também a vantagem da legibilidade. Fica muito melhor você ler um código dessa forma, com cláusula de guarda, onde você sai, né, de cada condição aqui, você sai do método, ao invés de fazer aninhados os if begin e tal. E por fim, você sabe que ali embaixo vai ter a continuação do algoritmo, caso todas essas validações aqui sejam atendidas. Fica bem melhor, não é? Mas, pessoal, talvez isso aqui, por ser um código muito simples, não expresse muito bem essa regra. Então, eu fiz aqui um código mais elaborado. Tá? Olha só, também é uma classe tvenda, mas dessa vez eu tenho um método aqui chamado exportar itens. O que faz é o seguinte, ele exporta itens de vendas de clientes, ok? Então, aqui eu tenho a minha lista de clientes, lista de vendas e lista de itens. Criei as três. E aqui que entra o problema, olha só. Eu percorro a lista de clientes, filtro aqui, tá, as vendas. Isso aqui é de um helper, tá, pessoal, que eu criei aqui em cima, mas não nos interessa aqui nesse momento. Beleza, aí eu filtrei as vendas, percorro todas as vendas daquele cliente, filtro os itens e percorro os itens. O que a gente tem com isso? 3 laços de repetição em um mesmo método. Isso, claro, ocasiona aqui, ó, mais de um nível de indentação. Evidente, né? E antes de eu prosseguir para a solução, pessoal, eu queria falar claro, né? Olha só, usando aqui já variáveis inline, recurso novo do Delphi aí, que chegou com o Delphi Hill 10.3 e que foi aí explicado pelo Ginter Pauli na sessão anterior. Legal, né? Então vamos lá, como é que é a solução disso? Para resolver, pessoal, essa questão da indentação, eu extraí cada laço de repetição para um método. Tá? Então, esse aqui vai ser um método, esse aqui vai ser outro método, e esse aqui, por fim, um terceiro método. Olha só. Tá? Aqui no exportar itens, continuo lendo a lista de clientes, certo? Esse aqui já consiste em um método. A diferença é que é o seguinte, ó. Aqui, nesse laço de repetição que eu passo pela lista de clientes, eu chamo um método chamado processar vendas. Aqui dentro que eu vou ter um novo laço de repetição para processar os itens, certo? E aqui, por fim, eu exporto o item, tá? E qual que é a diferença? Qual que é o ganho disso? Eu tenho só um nível de indentação por método, olha só. Tá? Nesse caso aqui, ó, try finally não conta nesse nível de indentação porque é um controle de fluxo, tá, pessoal? O que nos importa aqui são condições, laço de repetição e afins. E olha só, ficou separadinho, tá? Cada método faz uma coisa, já a gente já entra aqui inclusive no conceito de SRP, né? Que cada método deve ter uma única responsabilidade. E aí você me pergunta, poxa André, o código ficou mais verboso? Talvez sim, tá? Talvez eu concorde com você que ficou maior, mais verboso. Só que para a gente
atender, para a gente conseguir atingir uma qualidade melhor de legibilidade de código, tá? Um código mais expressivo, a gente precisa abrir mão de mais linhas de código, tá? E até abrir mão de mais classes, mas isso eu entro em mais detalhes nas próximas regras. Por que disso? Ó, não é só a questão de ter um nível de indentação, pessoal. É a questão da leitura do código, tá? Que fica bem mais coeso, fica bem melhor. E também por facilitar testes unitários, né? Tava esquecendo disso aí, hein? Não pode esquecer disso não. Quando a gente tem aí, ó, métodos separadinhos que fazem só uma coisa, a aplicação de teste unitário fica mais viável, tá? Só por isso aí eu já encerro essa regra, ok? Vamos lá. Regra número 2. Don't use the else keyword. Ué, mas espera aí. Como assim não usar o else? É bem por aí mesmo, pessoal. Bem por aí mesmo, olha só. Vou selecionar o segundo projeto aqui, que corresponde a essa regra, tá? E vou mostrar para vocês por que o else pode ser uma palavra perigosa, tá? Tem aqui uma classe TLogin, que ela segue a mesma execução ali do código anterior, né? Tem um método público que chama dois métodos privados. E aí eu faço o seguinte, ó, eu valido aqui as credenciais. Se elas estiverem válidas, eu exibo o menu. Caso contrário, eu exibo uma mensagem. Usei aqui um if-else. E qual que é o problema disso? Nenhum, tá? Else é um recurso de linguagem, deve ser usado, tá? Mas ele pode apresentar alguns riscos. Por exemplo, aqui, talvez não nesse algoritmo, tá? Mas pode acontecer de você ter mais condições aqui. Aí você vai ter que colocar else if, né? Else if aqui, e aí depois outro else if aqui embaixo, né? E por aí vai. Quanto mais condições forem surgindo, você vai colocar else if, else if, else if, né? E aí isso aí começa a ficar ruim, tá? Principalmente para quê? Para a legibilidade do código, tá? Não vou nem entrar aqui em questões de processamento. E como a gente resolve isso? Usando a mesma técnica do anterior, tá? Com cláusula de guarda. Então eu inverto aqui a minha verificação, tá? Se for falso, eu mostro a mensagem e saio. Caso contrário, eu exibo o menu. Legal, né? Beleza, resolveu. Muito bem. Já não estou usando mais o else. Inclusive, pessoal, é uma particularidade minha, tá? Eu particularmente eu evito usar o else, porque toda vez que eu tenho que usar o else, me passa uma impressão de que o código não está muito expressivo, tá? Não está, de que ele pode ser melhorado, tá? Mas assim, é uma coisa minha, tá? E eu sei que existem alguns casos que você não consegue fugir do else, tá? E puramente natural, não tem problema. Como eu disse, não são regras, são exercícios, ok? Mas trouxe aqui outro caso. Esse aqui é bem mais elaborado, tá? Esse aqui vocês vão ver como é que a solução já é mais robusta. Tem aqui uma classe tConsulta e ela tem um método que consulta os 100 últimos pedidos feitos, ou seja, consulta os 100 pedidos mais recentes, certo? E aqui como parâmetro eu recebo qual banco de dados que eu estou utilizando. Por que isso? Porque cada banco de dados tem uma particularidade, né? Principalmente nos comandos SQL, que é o caso desse código aqui. Olha só, para eu conseguir retornar os 100 últimos pedidos aqui, né, no banco de dados, caso seja Oracle, eu uso Role1, caso seja Firebird, eu uso o first, tá? E aqui, naturalmente, eu tive que usar um if para Oracle, else if para Firebird, tá? Tem algum problema? Não, é um código funcional. Funciona, está correto. Aqui embaixo eu executo a query, né? Conforme foi atribuído aqui em cima. O problema, pessoal, começa a aparecer quando quando a empresa passa a trabalhar com mais bancos de dados. Por exemplo, o SQL Server, que no caso aqui seria um top, e vamos colocar aqui o Postgre, né? Que você precisa usar o limit. Então, são 4 formas diferentes de você fazer uma consulta de pedidos mais recentes. Como é que ficaria aqui no código? Eu teria que colocar if o banco de dados for Oracle, uso Role1. Else if for Firebird, uso first. Else if for SQL Server, uso top. Else if for Postgre, usa o limit. Entendeu? E não é só aqui. Se fosse só nesse método, tudo bem. A gente poderia até tolerar, né? Mas a gente sabe que não é só aqui.
Em um projeto real, você vai ter vários métodos que você vai ter que ficar comparando os bancos de dados. E para cada banco de dados que entra, vai em todos esses métodos e coloca um novo else if. Chato, né? Além de ser trabalhoso, ele prejudica um pouco também a legibilidade, e também promove outros riscos aí na execução do projeto. E como é que eu resolvo isso? Agora a gente vai entrar um pouquinho já em um modelo bem orientado a objetos, tá, pessoal? Olha só. Antes disso, olha só, tem uma solução aqui que poderia ser uma possível solução para isso. Olha só, usar a cláusula de guarda, né? Então, assim como eu passei, né, na regra anterior, se for Oracle, eu atribuo essa SQL, né, executo ela e eu saio. Beleza, não tem problema. É uma cláusula de guarda, você não precisa usar o else aqui. Realmente, você elimina ele. Só que talvez essa não seja a melhor solução, porque você está duplicando o código aqui, ó. Executar query, entendeu? E aí você vai ter esse executar query para cada banco de dados que existir no projeto. Então, é uma solução que funciona, mas não é a melhor solução, ok? Vamos partir aqui para um modelo mais orientado a objetos. Olha só, cria uma interface, tá? E essa interface, ela tem um método chamado getSQL do pedidos recentes, certo? E aí, a partir dessa interface, eu criei duas classes que implementam essa interface. E olha só, essas classes aqui, elas correspondem a cada else if que eu tinha lá atrás, né? Então, olha só, para esse aqui, ó, esse if do Oracle, eu criei uma classe, certo? Para o if do Firebird, criei uma classe também. As duas implementam interface. A diferença é que, como implemento interfaces, eu preciso implementar esse método aqui, tá? Que está declarado na interface. E aí, para o Oracle, né, eu resulto no SQL para o Oracle, usando o rule 1, e para Firebird com first, né? E o que isso difere na minha solução final? Olha só que legal, pessoal. Tem aqui agora a minha classe que vai consumir essas classes, né? E eu tenho aqui já dando as boas-vindas para Design Patterns. Tem agora um Factory, né? E como é que eu vou usar esse Factory? Olha só. Primeiro eu vou mostrar o Factory para vocês. Ó, olha só. Eu recebo aqui qual que é o banco de dados, tá? E conforme o banco de dados, eu retorno uma instância, ou Firebird ou Oracle. E olha só o retorno dele, que legal. Uma interface. Bem abstrata essa solução, bem desacoplada. Então, retorna uma instância e a partir dessa instância que eu receber, eu posso fazer o que eu quiser com ela, né? Por exemplo, aqui embaixo, declarei uma variável do tipo iBanco de dados da interface, porque eu não sei qual banco de dados eu vou trabalhar de antemão, né? E aqui eu chamo Factory, passando quem? O banco de dados que eu quero, ou Oracle ou Firebird, está vindo aqui por parâmetro. Se for Oracle, ele vai retornar para mim uma instância de T-Oracle. Se for Firebird, retorna para mim uma instância de T-Firebird. E com isso, qual que é o ganho que eu tenho? Na hora de executar a query, eu só chamo banco dados.getSQL pedidos recentes. E aí, quem que esse cara vai retornar? Depende. Vai retornar isso aqui, caso seja Firebird, e isso aqui, caso seja Oracle. E não é só isso, pessoal. O ganho que você tem também é que esse Factory ele vai estar centralizado em um ponto do código só. Entendeu? Então, você não vai ter mais essas condições espalhadas no código. Você tem uma fábrica, tá, que vai retornar qual instância que você precisa, e aí você trabalha com a SQL conforme essa instância retornada, ok? Muito bem. Vamos passar agora para a terceira regra, terceiro exercício. Olha só, encapsule todos os tipos primitivos e strings. Por que isso? Olha só, vou mostrar aqui mais um exemplo para vocês, tá? Vou já mostrar na prática, né, que fica melhor do que 1000 palavras. Olha só, pessoal, tem aqui uma classe chamada tFuncionário, tá? Simples também, e aqui eu tenho uma property que se refere ao documento do funcionário, do tipo string, tá? Então aqui aponta, né, para esse field, e aqui eu tenho também uma procedure que formata o documento desse funcionário. Tudo legal, cara, não tem nada de esquisito aqui, né? E aí eu tenho a classe que usa essa tFuncionário. Criei aqui um novo funcionário, né? Declarei, criei, atribuí o número do documento e em seguida eu chamei esse formatar documento. E aí o que essa regra incita? Que é o seguinte, olhando esse código aqui, pessoal, sabemos que
A formatação do documento não é um comportamento exclusivo de funcionário. Você pode ter a formatação de um documento de um cliente, você pode ter a formatação de documento de um fornecedor, tá? E aí esses tipos de formatação, essa formatação em si, ela pode ser comum, né? Pode ser igual para todo mundo. Então a gente acaba identificando que essa formatação não pode ser um comportamento de funcionário. Essa formatação tem que ser um comportamento de uma classe chamada documento. A gente tem que extrair, tá? Não vai ser mais um tipo string e vai passar a ser um tipo, uma classe. Entenderam? Olha só como é que fica. Eu vi uma solução dessa bem parecida no TDC de Florianópolis em 2013. Foi bem parecido com isso mesmo. Olha só. Eu crio aqui uma classe tDocumento, onde eu tenho aqui o número, tá? Uma property, essa classe, e eu tenho justamente o método formatar, ok? Isso aqui eu vou comentar depois, tá? Como é que fica agora a diferença no resto do nosso código? Aqui na classe tFuncionário, ao invés de documento apontar, né, ser de um tipo de string, vai ser do tipo tDocumento, vai ser do tipo de uma classe, certo? E aí no final das contas, olha só, eu vou declarar aqui um funcionário, criar ele, aí depois em seguida eu preciso criar, tá? Essa instância de documento, agora eu estou usando composição, né? Aí eu atribuo o número e olha só como é que fica aqui mais coeso esse código. Eu chamo funcionário, do funcionário eu chamo documento e a partir do documento eu uso formatar. Entendeu? Então a gente já sabe, olhando aqui o código, que esse comportamento de formatação pertence ao tDocumento, não a tFuncionário. Entenderam? Essa é a ideia. Tá? Inclusive, pessoal, quando você tem uma classe tDocumento, não é só esses comportamentos. Você consegue colocar qualquer outra regra de negócio lá. Por exemplo, consultar se o documento existe no cadastro. Tá? Aqui eu resultei só false, tá, pessoal? Que eu não implementei lógica nenhuma. Mas isso aqui passa a ser um comportamento da classe tDocumento. Entenderam? E aí você pode usar isso para todo o seu projeto. Tá? Para todas as entidades, como cliente, fornecedores, e enfim. Ok? Bom, pessoal, essa regra é bem simples, tá? Bem pequenininha. Então, vou aproveitar e passar já para a quarta regra do Object Calisthenics. First Class Collections. E traduzindo, como é que fica? Como assim? Coleções de primeira classe? Ou coleções de classes de primeira? Bom, vamos ver como é que funciona isso, que é melhor, né? Como é que funciona essa regra? Vejam só, pessoal. Eu tenho aqui uma classe chamada tDocumento. Eu vou apresentar primeiro o cenário, tá? Para a gente entender um cenário real. E aí eu falo do propósito dessa regra. Aí fica mais fácil de entender. Então aqui, já usando, né, o mesmo exemplo da regra 3, tem aqui uma classe chamada tDocumento. A diferença é que agora eu tenho duas propriedades, CPF e OAB. Esse CPF aqui, ó, vamos considerar que seja um sistema jurídico. Tá? Esse CPF aqui, ele para as pessoas, para as partes ativas de um processo, por exemplo, e OAB para os advogados. Ok? Em seguida eu tenho uma classe chamada tListaDocumentos, tá? Que o que ela vai fazer é ter uma lista de documentos, tá? Ou seja, um tObjectList aqui de tDocumento, que é a classe acima, e ela vai ter algumas lógicas aqui, por exemplo, adicionar e remover um documento. Sabe? Bem simples, tá? Para pessoal, ó, add e remove, ok? Beleza, até aí tudo bem. Agora em seguida eu tenho duas classes aqui, tCadastro pessoas e tCadastro advogados. Isso aqui são as classes que vão consumir essas classes anteriores. Aqui para o cadastro de pessoas eu tenho uma lista de CPFs, ou seja, não faz sentido eu ter uma lista de OABs, certo? E aqui no cadastro de advogados, por sua vez, eu tenho uma lista de OABs. Mas os dois aqui são do mesmo tipo, certo? Tem lista de documentos. E aí, pessoal, fica um pouco complicado quando a gente tem uma regra dessa para consultar um CPF no banco de dados e vai me retornar se ele existe ou não, né? Olha só como é a lógica dessa consulta. Aqui, ó, consultar CPF e consultar OAB. Se a gente pegar aqui e olhar dos dois códigos, eles são semelhantes, tá? A única coisa que difere é ao invés de, olha só, aqui para CPF, né, eu procuro a propriedade CPF lá da classe documento, e aqui para OAB eu procuro a OAB,
né? Eu faço aqui uma iteração, né? Um laço de repetição, para ver se o documento que eu estou passando aqui existe naquela lista de documentos. Tá? Regrinha bem básica. Tá? Mas o problema que eu estou tendo aqui, além de uma repetição de código, tá? A gente ainda cai naquela mesma questão da regra 3. A consulta de um documento dentro de uma lista de documento deveria ser realmente um comportamento desse cadastro de pessoas? Não, né? Se a gente olhar por cima, tá? Numa visão de abstração, essa consulta de documentos deveria estar aonde? Claro, na classe TLista documentos. E isso é a regra 4 do Object Calisthenics. Tá? Ele diz que você tem que mover ou centralizar todas as lógicas, tá? A manipulação ali, enfim, tudo que envolve essa coleção na classe da coleção. Entenderam? Então, se eu tenho uma consulta de documento onde ele percorre essa lista aqui de documentos, não faz muito sentido eu fazer isso lá na minha classe cliente, que é o cadastro de pessoas aqui, por exemplo. Tá? Faz sentido eu usar aqui a minha própria lista de documentos, ó, a minha própria coleção. Né? E como eu vou fazer isso? Olha só. Vai aqui. Bom, continuo tendo a minha classe, né? Tem a lista de documentos. A diferença é que aqui agora eu tenho uma função, tá? Que consulta o documento para ver se existe, né? Aquele CPF ou OAB. Aí você me pergunta, poxa André, como é que eu vou saber se eu estou pesquisando um OAB ou um CPF? Por isso que eu criei aqui um novo argumento, tá? O tipo do documento, que é um tipo enumerado, ó, ou CPF ou OAB. Agora, pessoal, eu vou entrar na implementação desse método aqui e vocês vão ver alguma coisa diferente. Tá? Por quê? Eu estou usando aqui um conceito chamado RTTI, que é um recurso do Delphi, tá? Não é muito conhecido, ou é bastante conhecido, tá? Acho que o pessoal hoje já tomou bastante conhecimento disso. Que ele significa Runtime... Como é que é? Runtime Type Information. Olha, me deu um branco aqui agora. Que significa o seguinte: com esse recurso você consegue ler a estrutura de uma classe. Né? É como se fosse o Reflection do Java, por exemplo. Você consegue ver, percorrer as propriedades de um objeto, de uma classe, sem previamente saber quantas propriedades são, ou qual o tipo delas. Enfim, você consegue ler o esqueleto da classe, inclusive até os métodos que ela tem. E é isso que eu estou fazendo, olha só. Eu tenho aqui uma variável do tipo RTTI type, tá? Eu uso aqui o RTTI context, que é um record, tá? E aí eu vou ler que tipo? Qual que é o tipo? Qual que é a classe que eu vou ler, né? Qual que é a estrutura que eu vou ler? T-documento. Por quê? Eu preciso, a partir de T-documento, eu preciso ver se eu vou usar ou a propriedade CPF ou a propriedade OAB, para fazer aquele loop, né? Aquele laço de repetição. Então, em seguida, eu tenho aqui uma RTTI property, tá? Uma propriedade. E é aqui que é o pulo do gato, olha só. Conforme o tipo do documento que é passado aqui, tá? Se for CPF, eu vou apontar para a propriedade CPF. Se for OAB, eu aponto para a propriedade OAB. Nesse momento, pessoal, essa propriedade, ó, ela vai representar essa property aqui ou essa property aqui. Entendeu? Muito bem. E a partir então dessa propriedade, aí sim eu consigo fazer o loop, né? Consigo fazer esse laço de repetição. E aqui vai fazer justamente aquela regra, tá? Eu vou pegar o valor da propriedade, ok? Isso aqui está dentro do loop, então eu pego o valor da propriedade daquele documento que está na interação, né? E eu comparo com o número que veio aqui por parâmetro. Se existir, exit true, quer dizer que existe esse documento num banco de dados, nessa lista de documentos, ok? Pode parecer muito, tá, pessoal, essa questão da RTTI, eu concordo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, fiz alguns artigos sobre a RTTI no meu blog e também a documentação da Embarcadero é bem rica com a questão de RTTI, ok? E aqui, ó, rapidinho, só para ver como é que ficou o cadastro de pessoa e o cadastro de advogado, olha só, uma linha só. Consulto o documento, passo aqui, ó, o enumerado de qual documento eu quero consultar e o número. Olha só, esse comportamento agora ficou lá na minha coleção, lá na minha lista de documento, ok? Vamos lá para a quinta regra então, estamos chegando na metade já. Um ponto por linha. Um ponto por linha. O que quer dizer isso? Olha só. Vou mostrar, né? Um ponto por linha significa o quê? Significa longos namespaces. Olha só como fica nesse código, pessoal. Tem uma classe aqui chamada tfunções,
né? Depois tem uma classe chamada tRegras, que tem aqui o tFunções, né? Uma variável do tipo tFunções. Depois eu tenho a classe chamada tServiços, que tem aqui do tipo tRegras. Depois um controller, tá? Que tem uma variável que aponta para tServiço. E eu tenho aqui, ó, minha classe final, tá? Que usa o controller. Então, se eu quero atualizar pagamentos, olha só como é a loucura que fica isso aqui, olha só. fcontroller.serviço.regras.funções.atualizar pagamentos. Poxa, gente, eu coloquei até o número aqui, para a gente contar quantos pontos tem. São 4, tá? E o que diz aquela regra? 1 ponto por linha. Quando você tem isso aqui, pessoal, você tem uma violação de encapsulamento. Não está legal o seu modelo de orientação a objetos. Porque você está acessando aqui, ó, talvez, propriedades ou variáveis ou campos que não deveriam estar expostos. Mas você precisa disso para chegar até lá no final, que é atualizar pagamentos. Né? Existe inclusive um conceito chamado Only Talk to Your Friends, ou seja, somente converse com seus amigos. Né? Que quer dizer, o meu fcontroller não pode conversar com atualizar pagamentos, porque não é amigo, ele não está próximo aqui, entendeu? Eu tenho todos esses caras intermediários, é como se fosse um telefone sem fio, entendeu? Então não fica legal isso aqui, e realmente não fica mesmo, né? Porque isso aqui, até mesmo por questão de clean code, por questão de legibilidade, até por questão mesmo de manutenção, fica um pouco prejudicado, concordam? E além disso, pessoal, se você tem essa tripa aqui de métodos, talvez esse atualizar pagamentos está em um lugar errado. Como é que é a solução disso? Olha só, vou fazer só com uma classe, tá? Aqui eu tenho o meu controller, minha classe de exemplo, né, que eu uso o controller, atualizar pagamentos, assim como eu tinha na classe anterior. Mas olha só, ao invés de eu chegar lá no final, eu tenho um método aqui chamado atualizar pagamentos. E o que ele faz? Ele está aqui no controller agora, ó. Criei aqui no controller, tá vendo? Agora, aqui dentro, tá vendo? Eu tenho um ponto a menos, agora eu tenho 3, ó. Olha só, viu? Então agora eu estou conversando só com o meu amigo, only talk to your friends, certo? Aqui somente um ponto por linha. Eu encapsulei toda essa chamada, né, de outras classes, outros objetos aqui dentro do controller. E aqui ainda está ruim, né, pessoal? A gente pode continuar fazendo esses encapsulamentos e criar novos métodos aqui dentro de serviço, depois dentro de regras. Só que, novamente, se você tem que navegar de controller até funções, há um erro na sua arquitetura. Tá? Ela tem que ser revista. O certo é você colocar esse método aqui em um lugar correto. Ok? Mas a ideia é essa, é ter apenas um ponto por linha. Tem uma exceção aqui, ó, exceção da regra, que é o que? Fluent Interface. Tá? Quando você usa o String Builder, né, que a gente consegue fazer append, né, e depois a gente coloca outro append aqui, depois chama append line, append do string. Isso aqui, se a gente colocar na mesma linha, dá a impressão de que a gente está violando essa regra. Mas aqui é diferente, a gente está usando o conceito de Fluent Interface, que é esse append aqui. Ele retorna a própria instância do objeto. Então permite que a gente chame vários métodos do mesmo objeto em uma instrução só. Tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Ó. Tem uma variável texto, porque aqui eu consigo dar um trim, depois converter para maiúsculo e depois substituir esse caractere por esse aqui. Tudo em uma mesma instrução. Isso é Fluent Interface e isso não entra nessa violação da regra 5. Ok? Vamos lá, pessoal. Tô vendo aqui que eu tenho só 10 minutinhos, acho que dá tempo, né? Regra 6. Não abrevie. Muito simples, né? A questão de você não abreviar é simples, né, pessoal? Ó, você tem aqui uma classe chamada trocproc_arc_imp. Né? Sei lá o que é isso, né? Mas na verdade significa uma rotina de processamento de arquivos importados. Fica ruim, né? A mesma coisa aqui, ó, embaixo. Extprop_lst_arc. Se é ext aqui, será que é estender? Não, você quer extrair propriedades da lista de arquivos. Loucura, né? Isso eu estou falando porque foi eu que fiz o código. Então imagina, se fosse outra pessoa lendo, vocês aí, por exemplo, vocês iam demorar um tempo para interpretar, para descobrir que é isso, adivinhar que é isso. Então, claro, a solução disso é você colocar um nome maior
Tá? Ele fica mais verboso, mas olha só, rotina de processamento de arquivos importados. Poxa, não tem mais segredo aquilo, você sabe o que aquilo faz. Né? A mesma coisa aqui para o método. Uma regra que eu uso sempre é não colocar preposições, tá? Por exemplo, aqui, ó, tirar esse D. Tirar daqui também. Então fica ter rotina processamento arquivos importados. Não fere muito ainda essa questão da abreviação. Ok? Tem um segundo caso aqui, vamos ver. Da folha de pagamento. Ó. Tem aqui uma classe chamada folha de pagamento. Tá? Eu até escondi ela aqui porque a implementação dela não nos importa. E aqui eu faço o seguinte, ó, processar folha de pagamento e gerar relatório. Opa, esse E aqui está estranho, né? Esse E aqui ele fere inclusive o SRP do Solid. Não fica legal isso aqui. E aí depois eu imprimo a folha de pagamento. Mas olha só que doidura. Eu criei aqui olha só, eu vou ler para você o código, tá? Tem uma variável folha de pagamento do tipo tfolha pagamento, aí eu crio folha pagamento do tipo tfolha pagamento, aí eu chamo folha pagamento para processar folha pagamento, aí folha pagamento para imprimir folha pagamento. Você percebeu que é redundante isso, né? Eu falo folha pagamento todo momento. E qual que é a solução disso? Primeiro, né, pessoal, eu vou destrinchar esse código aqui em dois, tá? Isso aqui a gente não abreviou, mas isso aqui é um excesso, né, de abreviação. Isso aqui fere muitos outros princípios. Então eu vou separar isso em processar e gerar relatório. E aquele imprimir folha de pagamento, deixe só como imprimir. Tá? Então fica assim, ó. Aqui ainda continua um pouco verboso, mas aqui na hora de chamar os métodos, ó, processar, gerar relatório e imprimir. Tá? Não precisa daquele sufixo e também eu quebrei esses dois métodos. Ok? Vamos na frente que atrás tem gente. Opa! Vamos agora aqui para a regra 7. Vou andar um pouquinho mais rápido, tá? Mantenha todas as entidades pequenas. Keep all entities small. Tô bem, né, pessoal? Olha que legal. Ó, eu vou falar para vocês a descrição dessa regra. Ela diz que cada classe não pode ter mais do que 50 linhas. Tá? Esse 50 é um número um pouco arbitrário, tá? Não é um número fixo. A gente sabe que existem particularidades entre linguagens de programação. Por exemplo, aqui no Delphi a gente tem o cabeçalho da classe, então não é bem por aí que 50 é um número fixo. Tá? Esse 50 é usado como um número de corte, para você entender que classes não podem ser muito extensas. Eu tenho uma classe que ela é extensa, aqui, olha só. Ela é responsável por enviar um log para e-mail. Então eu tenho aqui o método principal, eu tenho dois métodos privados, que um preenche o log e o outro envia e-mail. O preenchimento do log é esse, tá? Pega aqui a data, a hora, esse aqui é um log de erro, por exemplo. E aqui eu tenho o envio do e-mail. Né? E aqui é uma classe grande, tá? Eu tenho aqui 70 linhas, mas para o contexto ela é uma classe grande, porque ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Novamente a gente volta a falar do Single Responsibility Principle, do Solid. Essa classe está fazendo duas coisas, ela tem que ser separada, desacoplada em duas classes. Então olha só, criei uma classe aqui só para logger, ok? Só para montar aqui o texto do log. E criei uma classe somente para envio de e-mail. Tá? E olha só que interessante, as duas classes, tá, coincidentemente, ficaram com menos de 50 linhas, olha aí. Tá vendo? Mas a gente sabe, né, conforme eu já comentei com vocês, não é um número fixo. Okay? O importante é você ter classes coesas que não façam mais de uma coisa. Isso automaticamente vai deixar suas classes bem menores. E aqui, ó, no uso dessa classe, olha só, eu criei aqui o logger, tá? Depois eu criei aqui a classe de serviço de e-mail, né? Aqui, primeiro eu preencho o log e em seguida eu envio, né, eu uso o mail service aqui, a segunda classe, para enviar esse e-mail. Ok? Tudo bem. Aí você me pergunta, poxa André, de uma classe agora eu tenho duas. Sim, volto naquele mesmo conceito. Você tem que abrir mão um pouco de colocar mais linhas no código, mas aumentar a coesão, a legibilidade, enfim, vários outros aspectos positivos no código, ok? Que é esse caso aqui. E o que isso nos trouxe de vantagem além disso? Essa classe de mail service, ela pode ser usada agora em todo canto. Entendeu? Todo lugar do projeto que você precisar mandar e-mail, é só usar agora Tmail Service, que é um caso que não seria possível nesse primeiro aqui, entendeu?
que isso aqui é uma classe fixa, ó, aqui eu tava amarrando muito, né, essa questão do e-mail com log. Aqui não, já fica desacoplado, fica genérico para os outros módulos usarem, ok? Vamos lá então para 8. Vou fechar aqui. A regra 8 é: nenhuma classe pode ter mais do que duas variáveis de instância, ou seja, duas variáveis lá naquele escopo private, né? E também, pessoal, é algo arbitrário, tá? É a mesma questão aqui das 50 linhas. 2 é um número como é que fala? Simbólico, tá? Então, olha só, eu tenho uma classe aqui, tclient, muito comum, a gente encontra isso em muitos projetos, tá? Uma classe que tem todos os atributos de um cliente: código, nome, sobrenome, CEP, número, complemento, enfim, tudo aqui, tá? Classe legal. Tá errado, André? Não, não tá errado, tá? Mas lembra de quando eu falei lá na regra 3 ou 4, se não me engano, que você tem que encapsular tipos primitivos? Né? Você não concorda comigo que nome e sobrenome faz parte do mesmo contexto? CEP, número e complemento fazem parte de outro contexto. Celular, telefone de mais um. E aqui RG, CPF, título, leitor de mais outro. Não é? Isso aqui pode ser nome. Esse aqui, ó, esses outros aqui pode ser endereço. Esse aqui pode ser telefone. E esse aqui pode ser um documento. E é justamente isso que eu fiz. Olha só como é que a classe fica menor. Ó, aqui eu criei cada classe, né? Claro. Quero mostrar para vocês como ficou aqui tclient, ó. Ficou bem mais enxuta, né? Agora, claro, né? Com exceção do código aqui que precisa ser integer mesmo. Mas o nome, eu tenho tnome, endereço agora é do tipo tendereço, contato, tcontato e documentos do tipo tdocumentos. A diferença disso é que, além, claro, né, de você tornar a classe mais enxuta, você pode aplicar regras aqui dentro de tnome, dentro de tendereço, entendeu? Cada uma dessas classes aqui pode ter regras internas, como é o exemplo da classe tendereço. Ó, coloquei aqui um método para retornar a cidade. E o que ele faz? Ele usa o CEP para consultar uma API e retornar o nome da cidade, tá? E entra, claro, também naquela questão de que você retornar a classe cliente retornar a cidade também talvez não seja o comportamento adequado dela. Você tem que extrair isso para outro lugar, que é o que fizemos aqui, né? Isso agora é um comportamento, é uma responsabilidade da classe tendereço, entendeu? Então agora, claro, você pode usar tendereço para outras entidades do seu projeto. Essa é a ideia. Isso aqui, pessoal, é um modelo completo. Opa, deu um pisca aqui. É um modelo completamente orientado a objetos. Entendeu? É assim que devemos trabalhar. Bom, eu vou agora para a última regra, que eu dediquei um pouco mais de tempo nela, que é uma regra muito polêmica. Olha só. Não use getters, setters ou propriedades. Poxa vida, agora quebrou, hein? Como assim que você me fala um negócio desse a esse ponto, né? Essa altura do campeonato. Pois é, pessoal, é uma regra, ela existe. O Object Calisthenics, ela estimula que você não use getters, setters e properties. Por que isso? Olha só. E até faz um certo sentido, tá? Eu uso property para quase tudo, mas eu devo assumir também que eu não estou exercitando muito bem essa regra 9 aqui. Então, tem aqui novamente uma classe tvenda, né? Aqui eu guardo o total dela, né? Tem aqui uma property com total. Eu tenho um getter e setter, tá? Get total e set total. Tudo que aquilo que a gente já está acostumado a ver com orientação a objetos. Tá? E aqui eu tenho a classe que faz uso, né? Dessa classe total. Bom, aqui tem os getters e setters, e aqui que eu quero focar, olha só. Criei a classe tvenda, aqui eu tenho um dataset fictício aqui, que eu vou percorrer esse dataset e eu vou incrementando, né, conforme que está aqui no field de valor, eu vou passando para essa minha property total. Então, como é que eu faço isso? Ó, eu chamo aqui a minha classe, lá, tvenda, né? E eu chamo o setter. E para eu fazer esse acúmulo de total, primeiro eu chamo o getter, para ele pegar o que eu tenho hoje, para somar, né, o valor aqui que está no meu field. Tá? Faço aqui essa iteração e depois eu retorno aqui quanto deu tudo. Né? Mas não precisa ser assim, né? A gente pode acessar essa propriedade direto, dessa forma. Ó, total, recebe total, mais... Tananã. Beleza. Mas, pessoal, vocês concordam que isso aqui
essa minha classe TExemplo, ela está enxergando, olha só, ela está fazendo uso dessa property total de uma forma muito invasiva, tá? Essa é a palavra, invasiva. Por quê? Eu estou manipulando isso aqui, eu estou manipulando essa property aqui dentro, e talvez isso não deva ser uma responsabilidade dessa classe TExemplo. Isso aqui é até uma questão de encapsulamento. Eu vou até falar um pouquinho de encapsulamento quando tem aqui uns minutinhos. Encapsulamento, pessoal, não é simplesmente você criar getters e setters. Entendeu? O encapsulamento é você esconder o que faz por baixo. Então, o fato de você simplesmente atribuir um valor ou retornar o valor, você não está fazendo encapsulamento. Isso não é encapsulamento, entendeu? Isso aqui, eu olhando aqui, por exemplo, esse setTotal, getTotal, eu claramente sei que essa classe TVenda aqui, ela tem uma property chamada total. Aliás, ela tem um field privado chamado fTotal, provavelmente. Não sei se é bem com esse nome, mas eu sei que tem um field para quem esse set e esse get está apontando. E isso você está expondo a implementação da classe, igual aqui embaixo. Tá? Isso aqui é chamado, pessoal, é um code smells, tá? Chamado feature envy, que é o que? Você inveja a outra classe. A impressão que nos dá aqui é que TExemplo está invejando TVenda. Por quê? Ela está aqui, fazendo manipulação na propriedade da venda. Está aqui lendo o total e atribuindo o total de novo, que é como se TExemplo quisesse ser TVenda. Olha só que estranho. E aí, como é que a gente resolve isso? Eu encapsulei, agora sim, tá? Vou usar o termo certo. Eu encapsulei isso. A minha classe TVenda agora ela tem um método chamado somar ao total e um método chamado retornar total. Não tenho mais aqui getters, não tenho setters, não tenho properties. E como é que fica? Olha só, o somar ao total. Aqui, estou na classe TVenda, tá? Eu pego o meu total ali e somo com o valor que veio por parâmetro. E aqui eu retorno quanto deu. Agora, na minha classe de exemplo, eu não uso mais getter e setter, nem property. Eu uso o método, somar ao total, e eu passo aqui o valor que eu quero que ele soma. Lá dentro, o que ele faz não me importa, tá? E eu também não devo me importar, tá? Aquilo lá é uma intimidade da classe TVenda, tá? O somar ao total, a única coisa que eu quero que ele faça é que some ao total, ponto final. Agora, se ele usa lá outras coisas, se ele usa, enfim, outras propriedades lá, o problema é da classe lá, entenderam? Nossa, fui grosso agora, hein? E aqui também, pessoal, ao invés de chamado getTotal, eu chamei retornar total, beleza? Não é mais um getter. E aí, antes de fechar o assunto, vamos supor que você fala assim para mim, mas eu tenho um getter, André, porque lá no getTotal, por exemplo, eu tenho esse getter aqui, e é justificável, porque aqui dentro eu retorno o total aplicando um desconto. Beleza, legal. Você usou o getter para isso. Mas, poxa, eu que sou desenvolvedor, que eu estou usando a sua classe, eu não sei que aquilo aplica um desconto. Olha só a surpresa que eu vou ter. Eu vou chamar esse getTotal achando que eu vou receber o total, mas na verdade eu vou receber um valor ali um pouquinho mais menor, um pouco mais baixo, porque houve um desconto ali. Já com essa solução, aplicando essa regra nova do Object Calisthenics, você pode fazer simplesmente o seguinte, retornar total com desconto. Entendeu? Aí quem usar essa classe sua já vai saber o que ela vai receber. Muito melhor, né? Concordo? Bem melhor, bem mais legível. Enfim, bom, isso aqui é uma regra muito polêmica, muito que ser comentado, mas o meu tempo venceu. E a gente sabe que há ainda casos e casos que getters e setters são as melhores opções, certo? Pessoal, são tudo isso aí, tá? Essas 9 regras. Vocês vão encontrar isso aí em qualquer pesquisa na internet, tá? Desse jeitinho. Inclusive tem artigos bem detalhados sobre cada uma delas. E agora, pessoal, olha só, deu 50 minutos aqui a palestra, era para ser 45, desculpa aí, viu, Fernando? E agora eu vou ao vivo para perguntas. Aí estão os meus contatos, o meu blog, e não esqueçam também de entrar no site de carreiras da DB1, que tem muita vaga legal por lá. Pessoal, muito obrigado, um grande abraço para vocês, agradeço novamente pela presença de vocês aqui, e eu espero, se tudo der certo, voltar aqui ano que vem com mais um tema no Code Raid 2020. Abraço, pessoal, tchau!